Olá, queridos alunos. Estamos aqui fazendo um teste, né? Iniciando nossas aulas por meio digital. Então, resolvi fazer esses vídeos, né? São referentes às aulas de Psicologia da Educação 2, neste período que nós não estamos com aulas presenciais. O tema da aula de hoje é transtornos do neurodesenvolvimento e problemas de aprendizagem. Então, nós vamos iniciar o estudo sobre esses transtornos do neurodesenvolvimento. Eu escolhi primeiro esse tema e nós vamos começar falando o que são esses transtornos e depois introduzir um pouco sobre a deficiência intelectual. Vamos lá. Então, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Então, o nome mesmo já diz, está relacionado a questões neurológicas e do desenvolvimento. Então, do desenvolvimento neurológico. Esses transtornos, eles vão se manifestar antes da criança ingressar na escola, né? E vão ser caracterizados por déficits no desenvolvimento que vão gerar prejuízo no funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional, né? E normalmente é frequente, né? Aliás, é frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele pode ter um transtorno de linguagem e um transtorno do espectro autista, por exemplo. Pode desenvolver esses dois ao mesmo tempo. Nós temos o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, né? Esse manual, ele classifica os transtornos. Nós temos também o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Eu vou seguir nessa aula as orientações do DSM-5, tá? A nomenclatura toda vai ser baseada em cima do DSM-5. Vamos continuar aqui. Vamos ver, então, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Os tipos de transtorno. Nós temos a deficiência intelectual, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, essa deficiência, o sujeito vai desenvolvendo e ela vai se tornando cada vez mais presente, caracterizada, né? Ela não surge depois de uma certa idade. O sujeito, ele nasce com essa deficiência. Transtornos da comunicação, que nós não vamos nos aprofundar aqui, porque eles estão muito ligados à área de fonoaudiologia. O transtorno do espectro autista, nós vamos estudar. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Transtorno específico da aprendizagem, que a gente popularmente chama de dislexia. Transtornos motores e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos começar, então, pela deficiência intelectual. Hoje nós vamos falar só sobre deficiência intelectual. Caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, tá? Então, isso vai ficar bem evidente quando a criança vai para a escola.
quando se percebe que o desenvolvimento daquela criança está muito aquém em relação às demais. Tá? Às vezes a criança vai para a escola, ela não tem um diagnóstico de deficiência intelectual, né? Isso só vai ficando evidente à medida em que ela vai conviver com outras crianças. Os pais não têm, às vezes eles não têm noção, conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Então isso só vai se tornando evidente quando comparado com outras crianças, quando os pais percebem que o filho dele está muito atrasado em relação às outras crianças. É claro que o desenvolvimento é diferente, né? Cada criança tem o seu próprio desenvolvimento, a sua maturação, mas nós temos faixas etárias, né? Períodos em que são comuns determinadas aquisições, né? Que se não for adquirido durante aquele período, né? São marcos. Por exemplo, a criança anda com 1 ano aproximadamente, aí 1 ano antes um pouco, depois de alguns meses depois que completou 1 ano, está dentro da normalidade. Agora, chegou 1 ano e meio, 2 anos, aí a gente já começa a ficar preocupado e ver que a criança realmente tem um atraso motor nesse caso, certo? Já sai de um padrão de normalidade. O aluno com deficiência intelectual, então ele vai para a escola, e aí como que os professores, nós professores, vamos lidar com esse aluno? O deficiente intelectual, antigamente, ele não ia para a escola, ele ficava trancado dentro de casa, né? Ele não tinha estímulo nenhum. Era os que as pessoas chamavam muito, às vezes falavam, aquela pessoa é bobinha, criticava, mas a pessoa também não recebia nenhum estímulo, como que ela iria se desenvolver, né? Ela era deixada de lado, reclusa dentro de casa. Nós sabemos que mais da metade dos alunos da educação especial matriculados em classes comuns da educação básica é constituído por pessoas que apresentam deficiência intelectual, né? O desafio é desconstruir essa ideia que a pessoa com deficiência intelectual é ineficiente, incompetente e incapaz, né? Se a pessoa tiver uma estimulação, ela se desenvolve. Nós temos vários exemplos aí, né, na sociedade, como, por exemplo, crianças Down, com síndrome de Down, que têm deficiência intelectual e que trabalham, têm a vida independente, se casam, né? Isso não necessariamente é um fardo, né? A pessoa, lógico que vai ter limitações, mas ela também consegue, pode ser competente, pode se tornar capaz. As crenças da comunidade acadêmica são um importante desafio para o ingresso e permanência da pessoa com deficiência na educação superior. Veja bem, nós aqui na UFT temos sistemas de cotas. Então, no ensino superior, nós já temos alunos com deficiência intelectual que ingressam por cotas no ensino superior, né? Então, isso também é uma questão muito relevante. Nós temos que levar em consideração isso, né? Esses alunos ingressam, como que eles vão ser tratados? Se for um professor que acredita que ele é incompetente, incapaz, né, nós vamos ter um monte de impedimentos. Mas, ao contrário dos impedimentos, há que se construir possibilidades de ingresso por meio de adaptações curriculares, com uso de linguagens, metodologias, instrumentos diversos que permitam a educação da pessoa em nível superior. Não só, aqui eu estou falando em nível superior, mas nós vamos pensar em todos os níveis de ensino, tá? Vamos pensar em todos os níveis de ensino que isso se dá. Ok? Vamos para o próximo.
Agora aqui a gente entra numa parte de história, tá? No mundo antigo, em Esparta, as crianças com deficiências físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas. Quer dizer, não tinham nem características de humanas. Eu retorno um pouco à história para a gente poder compreender por que hoje a gente vê a deficiência intelectual desta forma, né? Além dos ideais atléticos não alcançados pelos desviantes da forma, as pessoas religiosas entendiam que a pessoa com deficiência não era merecedora de uma vida padrão, destinada às pessoas reconhecidas como normais na época. O deficiente só vai ganhar a alma, só vai ser filho de Deus com a difusão do cristianismo na Europa. Assim, ele não pode ser eliminado, ele não pode ser abandonado, né? Então, ele começa a ter suas garantias de direitos civis. É com Paracelso e Cardano que a medicina começa, de fato, a problematizar a deficiência, né? Porque eles eram vistos como loucos, idiotas, né? Vítimas de forças subhumanas, dignos de tratamento, como a alquimia, a magia e a astrologia. Então, era uma situação muito complicada e isso, nós temos resquícios disso até hoje, né? O preconceito que nós temos em relação à pessoa com deficiência intelectual é grande. Vamos seguindo aqui o próximo slide. 1534, a patologia da deficiência passa a ser norma de jurisprudência na Inglaterra, limitando direitos civis dessas pessoas. A deficiência passa a ser nomeada de loucura ou idiotia, né? Você chama a pessoa de idiota, de louca, definida como uma enfermidade a partir dessa jurisprudência. No século XX é que começa a surgir exames testes para quantificar essas capacidades mentais, testes de inteligência, memória, né, como Binet, em 1905, Binet e Simon, né, que desenvolveram testes de QI, Simon. Neste período, a deficiência mental passa a ser classificada por níveis de inteligência. E olham só os termos, né, que eram chamados: idiota, imbecil e débil. Tudo isso classificado por testes, por uma escala de inteligência. Então, agora a ciência, né, já determina, a psicologia, os estudos de psicologia vão determinar que a pessoa tem uma deficiência, tem um déficit cognitivo, né? Então, assim, a pessoa com deficiência sofre esses grandes preconceitos. Houve um avanço? Houve. Tem todo um avanço em relação a isso. Agora nós estamos, depois da Declaração de Salamanca, né? A educação é para todos, as pessoas com deficiências devem estar na escola comum, e nós sabemos que existem várias implicações disso, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho sobre o conceito de deficiência intelectual. Opa, passei, deixa eu voltar aqui. A deficiência intelectual deve aparecer antes dos 18 anos de idade. É o que eu disse, ela vai se tornando evidente, né? Tem seu diagnóstico a partir da informação da avaliação obtida pela administração padronizada de testes psicológicos, que vão medir o funcionamento intelectual, conduta adaptativa, né, e sistemas de apoio. O DSM-5, ele recomenda o uso de testes para identificação do quociente de inteligência. A deficiência intelectual é formalmente definida com QI abaixo de 70, e isso acarreta
várias dificuldades nas funções adaptativas. Quais são as funções adaptativas? Né? As funções adaptativas. O sujeito com deficiência intelectual, QI abaixo de 70, vai ter dificuldade nas funções adaptativas de leitura, escrita, matemática, raciocínio, né? Conhecimento, memória, dificuldades de comunicação interpessoal, domínios práticos, cuidados pessoais, né? Então, são várias funções aí que estão envolvidas, certo? A frequência de 0,5% a 3% da população tem uma deficiência intelectual. É uma condição heterogênea do ponto de vista etiológico. Então, o que isso quer dizer? É uma condição... Gente, não sabe qual que é a origem. São vários fatores que podem gerar deficiência intelectual. Mas, aonde ela é mais encontrada? Né? A deficiência intelectual tem altas frequências aonde há subnutrição, privação cultural, saúde precária. Então, há um componente ambiental. Sociedades que são mais pobres, né? São privadas, sofrem privação desde alimento, de estímulos, né? Saúde precária, vai ter o maior índice de deficiência intelectual. Isso nós já sabemos. Vamos continuar. Né? Então, essas causas ambientais. Doenças infecciosas, Zika vírus, né? O caso da microcefalia, a meningite pós-natal, hipóxia perinatal, ou seja, falta oxigênio na hora do parto. Se a criança é prematura, também pode ter uma deficiência intelectual. Síndrome fetal alcoólica, o que é isso? Quando a mãe ingere álcool durante a gestação, a criança pode nascer com essa síndrome fetal alcoólica, que implica, né, em um baixo quociente de inteligência. Então, vejam bem, o cuidado que uma mãe tem que ter durante o período gestacional. Olha só, já que eu falei do álcool, vamos ver aqui as desordens do neurodesenvolvimento relacionadas ao uso de álcool. Eu acho que quem ainda não teve filho vai pensar muito bem antes de beber ou beber enquanto tá grávida, né? Então, desordens... O que gera o álcool? Anormalidades comportamentais ou cognitivas. Então, às vezes, a criança nasce mais agitada. Às vezes, nasce criança com TDAH em decorrência de mãe ter ingerido álcool durante toda a gestação. Ou cognitivas também. Déficit de recepção e expressão da linguagem. Labilidade emocional, ou seja, altera muito. Uma hora está calma, outra está agitada, uma está triste, outra está alegre. Disfunção motora, pobre desempenho escolar, má interação social, incapacidade de leitura, gravíssimo, né? A pessoa que não consegue ler, como é que fica? Dificuldade de controle dos impulsos, problemas com a percepção social. Ela às vezes não percebe, por exemplo, que está sendo inconveniente, que está errado, né? Não percebe as autoridades, dificuldade na linguagem, raciocínio abstrato pobre, habilidades prejudicadas, dificuldade de memória e de julgamento. Mas, no entanto, a maior parte dos casos de deficiência intelectual são genéticas. Mais de 1.000 doenças genéticas, algumas raras, são causas da DI.
tá? Mas, se uma mãe pode evitar de beber álcool e evitar todos esses prejuízos para o seu filho, para que ela vai beber durante a gestação, né? Às vezes também bebe, nem sabe que está grávida, ou usa outro tipo de droga, né? Então, grande parte das deficiências intelectuais, elas são genéticas. E aqui eu trago só uns exemplos que eu vou passar muito por cima, eu não vou entrar em detalhes, que mostram algumas síndromes genéticas que implicam em deficiência intelectual. Ok? Né? Então, vão ter desde alterações cromossômicas, síndromes de microdeleções ou microduplicações e causas monogênicas. Então, olha aqui os exemplos. Síndrome de Williams, né? Que é esse que tem a face do gnomo, fadinha, nariz pequeno, empinado, cabelos encaracolados, lábios cheios, sorriso frequente, dentes pequenos, problemas de coordenação e equilíbrio, atraso psicomotor, ele é sociável e comunicativo. Então, esse aqui é de fácil convivência, as crianças com a síndrome de Williams. Síndrome do X frágil, né, que é mais 30% mais em meninos, atribuída à herança genética ligada ao X. Outra sim, a fenilcetonúria, né, que já não é, que está ligada a um erro do metabolismo, que pode ser prevenida e tratada, que é o caso do teste do pezinho. Hoje a gente já não tem mais, dificilmente, né, porque já faz o teste do pezinho e evita esse tipo de que gere a deficiência intelectual por falta, né, de fenilcetonúria. Síndrome de Sotos, também, macrocefalia, hipotonia, ou seja, os músculos flácidos, né, e a cabeça grande, essa macrocefalia. Bom, para a gente concluir, estabelecer a causa da DI em cada paciente, que aqui eu estou falando para psicólogos, né? Mas só que para cá, nós não vamos, enquanto educadores, nós não vamos estabelecer a causa. Mas nós precisamos ter noções disso, né? Por que se dá, né? Você precisa olhar para uma criança e saber que ela tem algumas características de síndromes. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, estabelecer a causa da DI em cada paciente é uma tarefa complexa, pode exigir vários exames, né? Tem exames muito caros que demoram para ser feitos, que vão para o exterior para descobrir por que é, né? Mas cerca de 40% dos casos não é possível determinar exatamente a causa. Critérios do diagnóstico. Então, o que caracteriza a deficiência intelectual? Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, ou seja, o teste de QI deu abaixo de 70. Então, é inferior à média. Se comprova fazendo esse teste de QI. Limitações significativas no funcionamento adaptativo, em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades. Isso aqui é de acordo com o DSM-5, tá? Então, ele pode ter limitação, comunicação em duas áreas. Comunicação, autocuidados, vida doméstica, habilidades sociais, interpessoais, né? De se relacionar, comunicar, né? Estar com outras pessoas, uso de recursos comunitários, a autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, segurança. Muitas vezes eles não têm noção do perigo, né? O mínimo de segurança. Então, tem que ter duas áreas, duas habilidades prejudicadas, destas que eu acabei de falar. E o início deve ocorrer antes dos 18 anos de idade. Claro que com a síndrome, a criança já nasce com as síndromes, né? Então, a partir do nascimento, isso já é caracterizado. Outras, os pais não vão percebendo, e isso só mais na frente que vai tendo um maior destaque. Bom,
Vamos parar por aqui. Eu acho que eu já falei demais. Essa aula é uma introdutória. Desculpem aí as falhas, os erros. Eu estou treinando, fazendo o melhor para vocês nesse tempo de Covid, né? Fiquem bem. Aproveitem essa mini aula que eu estou encaminhando. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no horário da aula, pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu estarei disponível para vocês. Ok? Beijo grande. Fiquem com Deus.